Queridos, eu tenho uma palavra no meu coração. A gente resolveu colocar, Rodrigo, o tema da mensagem de hoje: a arte de virar o jogo no segundo tempo, Lívia. A arte de virar o jogo no segundo tempo. É verdade. Ontem o Atlético tentou fazer isso, mas não conseguiu, não é verdade, gente? A gente acaba percebendo que existem momentos na nossa vida em que a gente precisa virar o jogo. E para virar o jogo, Léo, a gente precisa reconhecer que a gente está perdendo. E nem sempre a gente tem a humildade de reconhecer que a gente está perdendo. Afinal, nós só temos uma vida. E dependendo da forma como a gente vive essa vida, a gente leva essa vida, a gente enfrenta os desafios, dependendo da forma a gente está perdendo ou a gente está ganhando. E se a gente não tiver a humildade de reconhecer que às vezes a gente precisa virar esse jogo da vida, que às vezes a gente precisa bater na mesa, que às vezes algumas medidas precisam ser tomadas, porque em algum momento a gente não vai estar mais aqui. E no dia em que você não estiver mais aqui, o que você gostaria que as pessoas falassem sobre você? O que você gostaria que tivesse escrito, Zeca, na sua lápide? Que Deus dê muitos anos de vida a você. Mas se a gente pudesse citar um epitáfio para você, e epitáfio, Harrison, é aquela frase que é colocada na lápide quando a pessoa morre. Tem até uma música chamada epitáfio. O que estaria escrito na sua lápide? Eu vou citar alguns exemplos para você entender. Por exemplo, na lápide de Paulo, eu acredito que provavelmente estaria escrito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No epitáfio de Jó, por exemplo, com certeza estaria escrito: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Pergunta para quem está do seu lado: o que vai estar escrito no seu epitáfio? Meu Deus. Ele tentou. Eu nadei e morri na beira da praia. Está repreendido. Sangue de Jesus tem poder. Uma vez eu perguntei para Glautinho: no dia do seu enterro, do seu velório, no dia da sua morte, lá diante do seu caixão, o que você gostaria que as pessoas dissessem para você ali, diante de você? Ele disse uma frase bonita pra caramba: ele voltou para casa. Eu falei: poxa vida, que coisa poética. Aí ele me perguntou: e você, Rafael? O que você gostaria que as pessoas dissessem diante do seu corpo? Eu falei: olha, ele está se mexendo, claro. Eu acho que ele não morreu. Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9. Marcos capítulo 9. O pessoal falou que uma é água e o outro é vinho aqui. Eu falei: gente, eu não bebo vinho. Glória a Deus. Marcos no capítulo 9, a partir do versículo 9. Se você abriu, diz amém. Diz assim a minha tradução: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse entre os mortos. Eles guardaram as recomendações e perguntaram uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos, e interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que fizeram com respeito, como o seu respeito está escrito. Versículo 14: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para saudá-lo. Então ele interpelou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um deles, dentre a multidão, respondeu: mestre, trouxe-me o meu filho,
possesso de um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se definhando. Roguei aos seus discípulos que expelissem, e eles nada puderam fazer. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando sofrereis? Trazei-mo aqui. E trouxeram, e quando ele viu a Jesus, no caso o menino, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Desde a infância, respondeu, e por muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Você pode repetir? Tudo é possível ao que crê? Você pode dizer para quem está do seu lado: tudo é possível ao que crê? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino declarou com lágrimas: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu e deixou-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ele, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular por que não puderam expulsá-los. Respondeu-lhes: essa casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que possamos, à luz do que foi dito aqui sobre a ótica de Jesus diante de um pai que havia perdido a esperança, que possamos sair daqui revigorados espiritualmente com a nossa esperança inabalável em Ti, porque os que confiam e esperam no Senhor, como Davi disse no Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Queridos, eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre esperanças perdidas, sobre expectativas frustradas. A vida, ela é feita de expectativas, e muitos dos nossos problemas relacionais, muitos dos problemas que nós enfrentamos, eles têm a ver com expectativas frustradas diante de coisas que gostaríamos que acontecessem e elas não aconteceram. Muitas pessoas, em alguns momentos da sua vida, da sua caminhada existencial de fé, elas acabaram enfraquecendo espiritualmente e também deixaram a sua caminhada cristã por uma decepção. Pessoas que se decepcionaram com líderes, pessoas que se decepcionaram com irmãos, pessoas que se decepcionaram com pastores, pessoas que se decepcionaram com Jesus e também com Deus. Às vezes as pessoas, elas se decepcionam com a projeção daquilo que elas acreditam que Deus, da forma como elas compreendem, deveria fazer na vida delas. E por isso, segundo algumas pessoas aí dizem, Cabo Frio hoje tem mais de 40 mil desviados. Somos uma cidade com 220 mil habitantes. Desses 220 mil habitantes, 40 mil pessoas, pastor Gil, são pessoas que abandonaram a fé, são pessoas que decidiram não mais caminhar com Jesus. E a pergunta que fica é: o que faz uma pessoa que um dia esteve na presença, que um dia as suas mãos estiveram levantadas aos céus, clamando, dizendo que Deus é bom, orando a Ele e celebrando a vida? O que faz uma pessoa abandonar a fé? O que faz alguém se decepcionar ao ponto de desacreditar que realmente Jesus tem o poder de transformar a vida? No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a Bíblia fala que era um domingo pela manhã, e por ser um domingo pela manhã e nada ter acontecido, dois discípulos de Jesus, um deles chamado
Cleopas decidiu voltar para a cidade de origem, chamada Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Aqueles 2 discípulos, depois de caminharem com Jesus durante 3 anos e meio, eles resolveram abandonar a fé. É como se os 2 tivessem dito um para o outro: tudo isso foi muito bom, foi maravilhoso, nós experimentamos até mesmo milagres, mas a verdade é que mesmo sendo muito bom, não aconteceu aquilo que ele havia dito que ia acontecer. Por isso hoje é domingo, e por ser domingo e nada ter acontecido, a melhor coisa que a gente tem a fazer é desistir de tudo isso, é verdadeiramente cair na real e fazer, sabe, aquilo que a gente pode fazer, não numa vida fantasiosa de fé e de esperança, mas numa vida racional. E a Bíblia fala que eles seguiram em direção, os 2 juntos, de volta para Emaús. Enquanto eles caminhavam, você imagina daqui para o Arraial do Cabo, os 2 resolveram voltar para a cidade de origem, e o texto diz que enquanto eles caminhavam, Jesus apareceu, e eles não o reconheceram, porque pessoas que deixaram de esperar, porque quem não espera, se desespera. Pessoas que perderam a capacidade de esperar, também perdem a capacidade, Rodrigo, de reconhecer Jesus. E eles não mais reconheciam o próprio Jesus, que agora passou a andar junto com eles. Mesmo durante 3 anos e meio, estando a todo tempo com o Mestre, agora, por terem abandonado a fé, eles não mais o reconheceram. Quando a fé, ela esmorece dentro do nosso coração, quando a esperança vai embora, inevitavelmente, a gente perde a capacidade de reconhecer Jesus, uma vez que quando estamos na presença dele, temos essa capacidade de reconhecê-lo em mínimos detalhes, e eles perderam essa capacidade de Jesus. Indagou a eles dizendo: sobre o que vocês estão falando? E um deles disse: não é possível. O Flávio Josefo diz que o Cleopas, ele era tio de Jesus, irmão de José, tio de Jesus. Um deles então diz: não é possível, você deve ser o único estrangeiro que não sabe sobre o que está acontecendo. Era Jesus, o Messias, que realizou proezas e maravilhas, e o texto diz: esperávamos que ele ressuscitasse, mas hoje é domingo e nada aconteceu. Quem deixa de esperar se desespera, e quem se desespera inevitavelmente toma decisões erradas. E o texto diz que quando chegou na cidade de Emaús, numa espécie de bifurcação, Jesus fez com que quem ia adiante, mas o papo estava tão bom, era tão agradável estar com ele, mesmo não sabendo quem ele era, e eles insistiram para que Jesus estivesse com ele, e Jesus não recusa nenhum convite, e eles se sentaram à mesa. Jesus deu graça, e o texto diz que quando Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram, e ao se abrirem os olhos, o coração deles aqueceu ao ponto deles dizerem um para o outro: como não o reconhecemos? Enquanto ele falava, o nosso coração aquecia. Eu me dirijo para você perguntando a você se em algum momento você já pensou em desistir da sua caminhada de fé, se em algum momento você já pensou em desistir dos projetos que Deus tem para a sua vida, se em algum momento da sua vida você já pensou em desistir, inclusive, de viver. A Organização Mundial de Saúde diz que a cada 10 pessoas, 2 pessoas em algum momento da vida já pensaram em tirar a própria existência. Não é o fato de ninguém querer morrer, mas é o fato, diante de uma angústia que carcome a alma, fazer com que de repente tudo acabe. Esses 2 discípulos, eles tiveram a oportunidade de corrigir a rota no segundo tempo, e olha que já estava aos 48 do segundo tempo, assim como Pedro, um dos discípulos mais proeminentes da Bíblia, aquele que estava nos momentos mais importantes, aquele que fazia questão de provavelmente viver e experimentar os desafios que muitos se colocavam numa zona de conforto, quando, por exemplo,
Jesus veio andando sobre as águas, todos acharam que era um fantasma, e Jesus disse: se é o Senhor, eu quero realmente andar sobre as águas. Se o Senhor está andando, eu quero andar. E Jesus disse: vem. E provavelmente Tomé falou: já vai o amostrado. Tomé estava dentro do barco, já vai o amostrado. Ele gosta de se amostrar, ele gosta de sair na frente de todo mundo. Todo mundo riu, porque Pedro estava nu, eles pescavam nus, e de repente todo mundo riu de Pedro. Mas quando ele começou a andar sobre as águas, todo mundo ficou surpreso. Primeiro chamaram ele de maluco, depois chamaram ele de homem de fé. Afinal, ele desafiou a gravidade. Quando Jesus perguntou aos 12: o que dizem por aí que eu sou? E ele disse: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és mais um profeta. E Jesus disse: quem vocês dizem que eu sou? E eles disseram muitas coisas, e Pedro saiu no meio e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Pedro era aquele que, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos e chegou diante dele, Pedro: não, que isso, você está doido, vai me lavar? E aí Jesus disse para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele: não, então me dá um banho logo completo. Era aquele cara muito volátil, muito intenso em tudo que ele fazia na vida. Jesus disse: convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja erguido no madeiro, seja entregue na mão dos religiosos. E Pedro disse: de jeito nenhum. Ele repreendeu Jesus: de maneira nenhuma eu vou permitir que isso aconteça na sua vida. E nesse momento Jesus chama Pedro de Satanás: arreda-te de mim, Satanás. E Pedro disse: ainda que o Senhor morra, eu morrerei contigo. Naquela mesma noite, Jesus disse para ele, na mesma conversa: Pedro, Satanás pediu ao Pai para cirandar você, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Eu sempre me pergunto, pastor Gil, por que Jesus não rogou ao Pai para livrar Pedro do açoite de Satanás? Seria mais fácil, porque Satanás pediu autorização para cirandar Pedro, mas o texto diz que Jesus pediu ao Pai que a fé de Pedro não desfalecesse. Isso mostra para nós que o Pai intercede por nós para que a nossa fé não desfaleça. E o texto diz que Jesus virou para ele e disse: antes que o galo cante, ainda hoje, 3 vezes você me negará. Ele disse: ainda que todo mundo aqui te negue, eu estou contigo até debaixo d'água. Você é meu fechamento, nós estamos juntos, como muita gente diz para você. E de repente a Bíblia fala que Jesus ele foi preso pela guarda pretoriana romana, e eles vieram com paus, com varas, com espadas, com tochas de fogo, e eles levaram presos o Messias. E a Bíblia diz que Pedro, por já ter sido repreendido algumas vezes por uma oscilação de vida, ele resolveu seguir a Jesus, não mais de perto. Agora ele seguia a Jesus a uma certa distância. E ele foi até o átrio onde Jesus foi interrogado. Era inverno e alguns criados estavam próximos ali a uma fogueira. Pedro se aproximou da fogueira e ele estava ali naquela fogueira se aquecendo, até que uma criada disse: peraí, você é um deles, você é um galileu, você fala como eles, você se veste como eles. E Pedro diz para aquela mulher: de jeito nenhum, eu não conheço, você não sabe o que você está falando, mulher. Todas as vezes, Júlia, que nós decidimos deixar de seguir a Jesus de perto e passamos a seguir a Jesus a uma certa distância, em algum momento, inevitavelmente, nós vamos estar sujeitos a negá-lo. Porque quando você deixa de seguir a Jesus de perto, você deixa de ter comunhão com Ele, você deixa de ser alimentado por Ele, você deixa de ter a esperança que Ele é tudo, absolutamente tudo o que você precisa.
E Pedro, ele se frustra ao ponto de negar a Jesus 3 vezes. O pastor Gil fez citação hoje de manhã sobre esse texto, quando, depois de estar na praia, comendo um churrasco de peixe, Pedro estava no barco, ele manda uma notícia, e o Otmani, ele escreve um livro, e a Pedro, quando Jesus manda um recado para Pedro, dizendo: reúnam os discípulos na praia, e a Pedro, porque convém que eu esteja com eles. Observe que Pedro era um discípulo de Jesus, e de uma forma redundante, Jesus diz: reúnam os discípulos e a Pedro. Ora, não havia necessidade de falar a Pedro também, uma vez que Pedro era também um discípulo, mas Jesus sabia como Pedro se sentia. Jesus conhecia exatamente como se encontrava a alma de Pedro depois de ter traído a Jesus. Assim como Jesus sabe exatamente como você se sente quando você o nega. Quando você o nega numa segunda-feira de manhã, quando eu o nego numa terça-feira à tarde, quando nós negamos a Ele numa quarta-feira à noite. Ele sabe exatamente como nós nos sentimos. E a Bíblia fala que aquele recado específico que chegou até Pedro, provavelmente de um dos 12 que disseram: olha, Jesus mandou um recado para você. Ele falou o quê? Ele mandou reunir os discípulos e você. Não, eu quero saber exatamente como ele disse. Ele disse: reúnam os discípulos e a Pedro. Ele disse o meu nome. Ele se importa comigo, mesmo eu tendo traído a confiança dele. E por último, nós temos aqui a história de um pai que tinha um filho que, desde que nasceu, tinha um problema, uma espécie de ataque epilético, que todas as vezes que esse demônio possuía aquela criança, a criança se revolvia, e se estivesse perto de uma água, se lançava na água, se estivesse perto do fogo, se lançava no fogo, se estivesse perto de qualquer tipo de objeto cortante, se lançava. Era uma criança que precisava de cuidados especiais. E como todo pai ou mãe, diante de uma necessidade de um filho, vai fazer tudo o que pode e o que não pode para buscar a solução para a cura da enfermidade. Ontem fiz uma ação de graças do Bernardo, um menino jovem de 11 anos de idade, que durante um ano descobriu que estava com caroço no pescoço. Alguns diziam que era uma glândula da garganta. Ele fez um exame e descobriu que era um linfoma maligno, um câncer. E durante um ano o Bernardo, ele precisou, no Rio de Janeiro, passar por todo o processo, ainda criança, e os pais fizeram o possível e o impossível para que o menino não passasse. O pai, chorando, disse para mim: se houvesse uma maneira de tirar do meu filho e colocar em mim essa enfermidade, um homem de 30 anos de idade, 30 e poucos anos, eu já vivi pelo menos os 30 e poucos anos de idade, mas o meu filho não. Porque quando é na nossa vida, a gente sofre, mas quando é na vida de um dos nossos filhos, a coisa, ela muda de nível totalmente. Aquele pai, ele fez absolutamente tudo, ele bateu em todas as portas e ele não teve saída, ele não teve alternativa, ele não recebeu uma resposta, até que ele ouve falar sobre Jesus, que começou a curar pessoas. Jesus começou a fazer aquilo que ninguém havia feito na história. Jesus ressuscitou mortos, pessoas que estavam já há mais de 4 dias, mais de 3 dias, dentro de uma pedra. Jesus, ele fez paralíticos andarem. Jesus, ele curou leprosos. E esse homem agora, depois de ir a todo tipo de médico, a todo tipo de religião, com expectativa de uma cura para o seu filho, ele ouve falar sobre Jesus, e ele pega o menino e ele vai em direção a Jesus, que se encontrava no Monte da Transfiguração, na Galileia. Jesus havia subido o monte com Pedro, Tiago e João, e quando Jesus chega no pé do monte, havia uma grande multidão, que como sempre estava ali, faminta sempre pelo pão e pelo peixe que Jesus multiplicava. Havia ali uma classe religiosa da época chamada escribas e também os fariseus, que estavam a todo momento querendo testar a Jesus, onde quer que Jesus ia. E a Bíblia fala
que os 9 apóstolos também estavam no pé daquele monte, aguardando ansiosamente a descida do Messias. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, e lá houve uma espécie de epifania, uma manifestação poderosa da presença de Deus. A figura de Elias e Moisés apareceu lá em cima, o rosto deles resplandeciam, e Pedro ficou maravilhado. Era como se estivesse numa vigília, era como se estivesse num momento maravilhoso, numa atmosfera de milagre. Você está todo arrepiado, sentindo a presença de Deus. Você está no manto e de repente você fala: eu não quero mais sair daqui, porque aqui é maravilhoso demais. Você tem uma experiência com Deus ao ponto de talvez você até ser arrebatado na presença de Deus. E Pedro tem uma ideia genial. Pedro se dirige para Jesus no meio daquela experiência maravilhosa e ele fala: mestre, permita que a gente faça uma cabana aqui, porque eu quero morar aqui nesse lugar, eu quero morar aqui em cima desse monte. Mas ninguém mora na igreja, ninguém mora numa experiência com Deus. As experiências com Deus, elas nos capacitam para descer a montanha e enfrentar os desafios reais que acontecem na segunda-feira na nossa vida. Pessoas vão no Amós no final de semana e as pessoas vêm quase que levitando, voando. Quando vai para lá, irmão, ninguém quer ir, é uma luta. E ninguém vê telefone lá, que a gente não deixa ninguém pegar o telefone, é um sacrifício. Não quer ir, tem gente que vai empurrado. Aí eu digo, sexta-feira é essa luta, mas domingo ninguém quer ir embora para cá. Eu não quero ir embora, porque aqui é maravilhoso. Quem já viveu isso? Levanta a mão aí, ó, fala Deus, está falando. É maravilhoso. A gente está igual a Pedro. Eu quero morar aqui, eu quero morar aqui em cima. Permita com que a gente faça uma cabana aqui em cima. E depois daquela experiência, Jesus ele desce. E quando ele desce, ele vê aquela confusão. Antes dele descer, eu queria que você imaginasse, Marcelo, o que aconteceu. 9 apóstolos estavam ali aguardando o Messias. Havia uma grande multidão e estavam também os escribas, aqueles que escreviam, e os fariseus. O pai chega desesperado com o filho, que era possuído por um demônio, que de vez em quando possuía, e o menino se revolvia, uma espécie de ataque epilético. E o pai chega com o menino, e de repente o pai se dirige aos discípulos, perguntando: aonde que está Jesus? Eu ouvi falar sobre ele. E eles disseram: Jesus está no monte, mas nós somos os discípulos dele, a gente está aprendendo com ele, nós somos imitadores dele, nós estamos aqui para ajudar você no que você precisar. Você pode falar com a gente. E aí de repente o pai do menino, ele disse: olha, eu trouxe o meu filho, e é o meu filho, e tem um demônio que pega ele. Ele não fala, ele não ouve, porque a gente chama, ele não ouve. E de vez em quando o demônio pega ele, e ele se lança no fogo, se tem fogo, ele se lança na água. E aí os discípulos tiveram uma ideia. Provavelmente Tomé: é fácil, vamos fazer um exorcismo. A gente já viu ele orar, a gente já viu ele repreender. E eles começaram a botar a mão na cabeça do menino e repreender. Sai no nome de Jesus. Jesus não está aqui, mas a autoridade nos foi dada. Saia no nome de Jesus. E aí os escribas, provavelmente os fariseus, começaram a olhar, Ralph, e falar: o demônio é surdo. Como é que o demônio vai sair se ele é surdo? Se você fala e ele não escuta. E eles começavam provavelmente a rir, debochar. E aí você se coloca no lugar do pai do menino, que saiu de casa com expectativa, que já bateu em tudo quanto é porta, e achou que pessoas iam ajudar, que já foi a médico, que já foi em Jerusalém, que já foi em Belém, que já foi em Nazaré, porque tem um médico lá que resolve. E bateu em tudo quanto é porta, e ninguém pôde fazer nada por ele. E agora ele pega todas as fichas dele e ele deposita sobre Jesus, porque certamente ele já fez, ele vai fazer. E quando ele chega ali, os discípulos de Jesus nada puderam fazer. Então aquele homem, ele perdeu totalmente a esperança. E o que a gente faz quando a gente perde a esperança, Vivi? O que a gente deve fazer quando a esperança vai embora? Porque a esperança é a última que morre, mas mesmo sendo a última que morre, em algum momento ela também morre.
E essas 40 mil pessoas que são desviadas em Cabo Frio, a esperança para essas pessoas acabou morrendo. E o texto diz que Jesus ele desce, e a primeira coisa que ele pergunta é para os escribas: o que vocês estão discutindo aí? Jesus já sai em defesa dos seus 9 discípulos que haviam sido envergonhados. Eu não sei se você já passou vergonha, eu não sei se o diabo já envergonhou você. Tem uma história de um amigo meu que decidiu se desviar, e aí ele foi para Sana, para um acampamento, e quando chegou lá em Sana, estava fumando maconha, estava lá, filho de crente. Ele falou: eu sou filho de crente. E de repente um colega que estava lá manifestou, e aí ele falou: não, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. E ele botou a mão em cima do demônio, e ele falou: você vai sair em nome de Jesus. E o diabo falou para ele: é você que vai repreender? Olha para você, rapaz, olha para a sua vida. Passou a maior vergonha da vida dele. O que ele fez? Ele disse que fugiu, foi embora, e passou uma vergonha, e no domingo à noite ele estava na igreja. Glória a Deus por isso, porque às vezes nós somos envergonhados, para a gente entender que não tem a ver com a gente, é o nome de Jesus que é poderoso. Mas a gente precisa entender que o Senhor ele estabelece alguns princípios para que ele possa fazer através da nossa vida. Jesus ele chega e ele pergunta: o que vocês estão discutindo? E aí o pai do menino ele sai e ele diz: eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos pudessem fazer alguma coisa por ele, mas ninguém pôde fazer nada por ele. Aí Jesus pergunta para o pai do menino: há quanto tempo sucede isso? Eu pergunto para você, Jesus precisava perguntar isso para ele, sim ou não? Sim ou não? Não precisava, mas para que perguntou? Porque de alguma forma Jesus queria um canal de comunicação para que a esperança pudesse retornar, para que ele pudesse entender, Rodrigo, que mesmo diante de expectativas frustradas, de portas fechadas, de impossibilidades vividas, de fracassos da vida, se a gente crê, tudo é possível que crê. A Bíblia fala que o pai diz: olha, é desde sempre que ele nasceu, e por muitas vezes o demônio pega, lança ele na água, lança no fogo, eu não sei o que fazer. E aí ele diz assim para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude, porque a nossa esperança foi embora. Jesus diz para ele: se tu podes, Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Se fosse você acreditaria que era possível reverter aquela situação? Quem acreditaria? Levanta a mão, levanta a mão, eu quero ver, bem alto, bem alto. Quem não acreditaria? Levanta a mão. A gente tem facilidade aqui num domingo à noite de dizer que acreditaria. O fácil é acreditar que, ouvindo uma palavra de Jesus, tudo pode ser mudado. O difícil é acreditar que na sua vida, a impossibilidade que você vive hoje, ela pode se tornar real. O difícil é tomar posse de que o problema que você está vivendo e você tem colocado diante de Jesus, e você já até perdeu a esperança, ele pode se tornar uma realidade hoje. Por quê? Porque a gente não tem dificuldade de acreditar que Jesus é poderoso. A gente não tem dificuldade de acreditar que ele realiza milagre, mas a gente tem dificuldade de acreditar que o milagre pode acontecer agora na nossa vida. O texto diz que Jesus diz para ele: se tu podes, tudo é possível que crê. Ele diz para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incapacidade diante das frustrações que eu vivi. Talvez você que esteja aqui hoje seja exatamente como esse pai. Você até quer acreditar, mas diante, sabe, de uma vida tão difícil, de tanta pancada que você já levou, é muito difícil acreditar. É como alguém que foi traído por alguém e tem dificuldade de confiar novamente. É como alguém que colocou expectativas em alguma coisa e se frustrou, e ao se frustrar tem muita dificuldade de acreditar. Eu me lembro de
de ter atendido um homem que ele disse para mim o seguinte: olha, estava tudo certo para ele entrar numa multinacional, numa grande empresa, ele tinha feito a entrevista, ele tinha sido aprovado, ele fez a entrega dos documentos e ele ia, viajar para poder tomar posse do trabalho. E ele, muito apreensivo, me procurou pedindo que eu orasse por ele, e ele disse assim para mim: eu estou com medo. E eu falei: é natural, é um desafio que você vai enfrentar. E ele disse para mim: não, eu estou com medo de chegar lá e isso não acontecer. Eu estou com medo de eu chegar lá e de repente tudo isso passar a ser uma mentira. E eu falei para ele: não, mas fique tranquilo, tá tudo certo. E ele disse para mim: eu tenho um grande problema na minha alma, porque desde quando eu era muito pequeno, o meu pai me prometia muitas coisas e ele nunca cumpriu. E eu lido com essa rejeição hoje, porque quando as coisas estão na iminência de acontecer na minha vida, eu sempre acredito que não vai acontecer, porque eu vejo exatamente o retrato da minha história, de por muitas vezes o meu pai ter me prometido e não ter cumprido. Observe como o passado, ele interfere diretamente no nosso presente, ele atrapalha e ele inviabiliza também o nosso futuro. Por isso, eu quero me dirigir a você, dizendo para você que é hora de você virar o jogo das decepções que você enfrentou, e elas têm atrapalhado a sua vivência nesse novo tempo, nessa nova fase da sua vida. Porque para algumas coisas que Jesus vai fazer na sua vida, como eu disse no meu início da introdução dessa palavra, vai ser necessário muito mais do que fé e oração. Para algumas coisas que Jesus precisa fazer na sua vida, você vai ter que ter uma atitude de acreditar que é possível, mesmo diante de muitas frustrações, de muitas decepções. E acreditar e tentar outra vez é algo que Jesus não vai fazer por você. Não importa o sonho que você tenha, não importa o propósito que você coloque diante de Deus, para que Jesus faça algumas coisas na sua vida, você vai precisar acreditar mais do que todo mundo. E às vezes a gente fala que acredita, mas no fundo a gente não acredita. E Jesus chegou no ponto central dessa questão, porque tudo que Jesus queria ouvir desse pai é que ele não acreditava mais. Porque Jesus, ele não tem problema com as nossas crises. Se a gente fala para o nosso irmão que a gente não acredita, ele nos julga. Mas se a gente diz para Jesus que a gente não acredita mais, nós não somos repreendidos por ele. Porque o olhar de Jesus nunca é um olhar de condenação. Sempre é um olhar de acolhimento. Sempre é um olhar de segunda chance, de novas oportunidades. Por isso eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que você avaliasse a sua vida, a sua história. Talvez você se assemelhe a Pedro, que em alguns momentos negou a Jesus por querer seguir ele a uma certa distância. Quem sabe você possa se assemelhar a um daqueles dois discípulos que aguardaram que algumas coisas acontecessem na sua vida, algumas promessas que Jesus fez no tempo em que você achou que iam acontecer e não aconteceram, e você se decepcionou, e você já não tem mais a capacidade de reconhecer Jesus mais perto de você. Você sequer percebe a presença dele perto de você. Você não deixa de estar na igreja, você não deixa de vir aos cultos, mas você não consegue mais senti-lo, você não consegue mais percebê-lo. Ou quem sabe você possa representar o pai daquele menino que diante de tantas frustrações e promessas não cumpridas, a verdade é que você só não abandonou a fé, mas você não acredita mais. Você não acredita mais que é possível. Não se trata de não acreditar em Jesus nem no seu poder. Se trata de acreditar, não acreditar que Ele pode fazer na minha vida. E isso tem a ver com expectativas. E eu me dirijo a você, dizendo para você aquilo que o anjo disse para Maria no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. É possível, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para um Deus que ama,
como ninguém. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração sincera diante de Deus. E se a sua oração sincera é dizer para Ele: Senhor, a verdade é que eu vejo acontecer na vida de todo mundo, menos na minha. E isso tem sido um problema para mim. A verdade, Senhor, é que eu quase saí. Os meus pés quase escorregaram como Asaf no Salmo 73. E eu quero, assim como Asaf no Salmo 73, entrar na tua presença de uma forma diferente. Eu quero sentir algo diferente. Eu quero acreditar, mas ajuda na minha falta de fé. Porque as decepções me fizeram roubar a minha esperança e expectativa diante do Senhor. Jesus é especialista em fazer perguntas e não em responder. Se você observar, ele sempre responde, na maioria das vezes, uma pergunta com outra pergunta. Pessoas fazem perguntas e ele responde com outra pergunta. Quando não, ele chega diante de homens e mulheres e ele resolve fazer perguntas. E o porquê de Jesus fazer perguntas? Porque Jesus quer saber as respostas? Não. Porque Jesus quer que você saiba a resposta que você tem diante da pergunta que Ele vai fazer para você. Você crê realmente que Ele pode mudar a sua vida? Você crê realmente que esse sangue e esse pão representa aquilo que foi feito por você e não somente pela humanidade? Você crê realmente que Ele se importa com você ao ponto de ter morrido por você e ter colocado essa mensagem no meu coração para dizer para você que Ele não se esqueceu das promessas que Ele fez a você? Por mais que a sua vida não condiza com verdadeiramente as promessas de Deus, se não aconteceu é porque ainda não é o fim, porque não acabou, porque fiel é o Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar com você. Mas assim como Jesus que perguntou para aquele homem algumas coisas, eu queria dar a oportunidade de você revelar, não para mim, mas para Jesus, como está o seu coração. Por isso, se essa palavra falou com você, e se é você que precisa desse toque de Jesus, se é você que verdadeiramente precisa, sabe, de uma virada na sua vida, e sozinho você não consegue, porque talvez você já nem tenha mais fé para isso. Se assim como o pai daquele menino, você precisa dizer para Jesus: Senhor, eu creio, ou eu quero crer, mas ajuda a minha falta de fé. Eu gostaria que você levantasse suas mãos aos céus. Eu vou orar por você. Eu vou orar pedindo que o Espírito Santo visite você agora, onde quer que você esteja. Eu vou orar pedindo que a graça de Deus inunde o seu coração, preenchendo totalmente o seu ser. Pai, é no nome de Jesus que eu declaro, onde houver uma mão erguida aos céus, reconhecendo a dependência, a fraqueza, a dependência totalmente do Senhor, a incapacidade de acreditar novamente diante de tantas frustrações. Senhor, existem tantas mãos erguidas nesse momento, reconhecendo que assim como o pai daquele menino, até gostariam de acreditar, mas é tão difícil diante de uma vida de portas fechadas, de uma vida de fracasso, de uma vida de impossibilidade, mas não existe impossibilidade humana para uma fé condicionada a um Deus Todo-Poderoso. Por isso, Deus, apressa-te em vir em socorro sobre a vida de homens e mulheres que estão aqui com mãos erguidas aos céus, declarando que decidem nessa noite virar o jogo da vida, virar de alguma forma essa situação ainda esse ano. Não queremos entrar em 2025, Senhor, com o mesmo problema, com a mesma impossibilidade. Por isso, Deus do impossível, venha nessa noite nesse lugar e nos batize com o teu amor. Muda a nossa história, muda a nossa sorte hoje. Nós declaramos o milagre do Senhor, assim como o Senhor curou aquele menino, não querendo saber se o demônio era cego, surdo ou mudo. Eu declaro nessa noite, onde houver uma ação maligna do inferno na vida de homens e mulheres que estão aqui, eu declaro agora
que você seja verdadeiramente livre. Eu declaro agora que você é livre de toda a ação do inferno. Eu declaro que nenhuma arma forjada do inferno prosperará sobre a sua vida. Eu declaro que nenhuma seta que voa de noite ou de dia acusará sobre a sua vida, sua casa ou a sua família, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque maior é o Senhor, que não dorme, que não cochila, que não tosqueneja. Eu declaro sobre a sua vida um batismo de graça. Eu declaro sobre a sua vida uma fé inabalável em Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. Eu declaro sobre a sua vida o sono do justo. Eu declaro sobre a sua vida a presença de Deus que despedaça todo jugo, que muda a sua história, que reverte o quadro, que te dá uma segunda chance. Eu declaro sobre a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, é a melhor salva de palmas aí.